Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da carta de Tiago. Hoje nós iremos ver o trecho que vai do capítulo 2, versículo 8 até o versículo 13, e eu convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar esse estudo juntamente comigo. Se você já é da nossa igreja, eu quero te lembrar que nós estamos compartilhando essa série de estudos online, virtuais, por conta da quarentena, e convidar você a participar tanto dos estudos bíblicos como também dos nossos cultos, todos os domingos às 10 da manhã e às 19 horas. Caso você não seja da nossa igreja, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Guilherme, faço parte da equipe pastoral do pastor Olivaldo, da Igreja do Nazareno Adonai, que fica no bairro Jardim Miriam, em Campinas. Assim que tudo se normalizar, e nós esperamos que seja logo, a gente gostaria muito de conhecer você. Se você quiser nos fazer uma visita, tá ok? Estaremos felizes em recebê-lo. Logicamente que após essa quarentena acabar, no entanto, desde já estamos à sua disposição, tá ok? Caso você queira entrar em contato com a gente, pode usar dos nossos canais, no Facebook, no Instagram, lá tem os nossos números de telefone, tem os nossos contatos, você pode ligar para nós, você pode nos mandar um WhatsApp, será um prazer poder te servir, poder ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida, na sua casa, na sua família também, tá ok? O texto que nós iremos ler hoje, como eu já disse, capítulo 2 de Tiago, versículo 8 em diante, diz: Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui nós vimos na semana passada que Tiago, a partir do capítulo 2, ele passa a relatar e pontuar algumas características de um cristão autêntico. Quais são as características que marcam a autenticidade de Cristo na vida de uma pessoa? Na semana passada nós vimos que a primeira delas que Tiago pontua é o fato de não tratar ninguém com parcialidade, ou seja, tratar todos de forma igual, ser humilde, ser responsável na forma como o seu testemunho marca as pessoas no que diz respeito a como você age, como você trata o seu próximo. Na continuação desse texto, isso que nós vimos na aula passada a respeito de tratar as pessoas com parcialidade, fica do versículo 1 até o versículo 7, e agora, logo na continuação, tanto que a sua Bíblia provavelmente nem tem um subtítulo fazendo diferenciação entre um tema e outro, ele introduz aqui uma outra característica, um outro ponto que marca o cristão, a vida cristã autêntica, que é justamente a observância da lei. E ele faz um paralelo entre a questão de tratar as pessoas com parcialidade e observar a lei. Quando a gente fala de observar a lei, causa uma certa comoção na igreja, um desconforto, causa uma certa polêmica, e é natural que assim seja, porque a questão da observância da lei tem marcado a igreja do Senhor Jesus Cristo desde o seu princípio. A gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, que traz o relato histórico dos primeiros anos da igreja do Senhor Jesus, e a gente vê que desde aquela época as pessoas já discutiam muito a respeito disso, se a lei precisaria ser observada ou não, se seria necessário continuar operando a circuncisão nos homens que se convertiam ao cristianismo, ou se isso não era necessário, tanto que esse foi o tema do primeiro concílio da igreja, a primeira grande reunião envolvendo a liderança, ainda os apóstolos naquela época. A discussão era justamente essa: é necessário observar a lei ou não? Paulo escreve boa parte do seu tratado no Novo Testamento, das cartas paulinas, ele escreve tratando justamente sobre essa temática, sobre a questão da observância da lei. E o que a gente precisa entender para ter uma compreensão correta acerca desse tema e não ter assim uma percepção genérica, formada por questões culturais, por questões de doutrina e etc., a gente conseguir compreender o seguinte, que a lei judaica ela envolvia três aspectos. Quando a gente olha para o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e mais especialmente o livro de Levítico, a gente vai ver ali uma descrição da lei para o povo judeu, dado pelo próprio Senhor Deus, através do servo dele Moisés, e nós observamos que lá existem 3 tipos de lei. Tem as leis civis, tem as leis cerimoniais ou ritualistas, e tem também a lei moral. E essas 3 leis compunham ali a grande lei que o povo judeu tentava observar. O que nós precisamos entender? Que para o judeu, ele tinha que observar todas essas leis para poder ser salvo.
Ao longo do livro de Levítico, Deus repete isso por muitas vezes. O povo fará dessa forma para que não morra, né? Quem não cumprir dessa forma será apedrejado. E essa lei toda era para preservar a vida do povo e implicava também na questão da salvação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote realizava o dia da expiação, conforme a orientação dada por Deus a Moisés, e nesse dia os pecados eram perdoados de toda a nação, desde que a lei fosse observada ou que houvesse uma disposição no coração dessas pessoas de fato observar a lei. O que mudou em Cristo? O próprio Senhor Jesus diz que ele não veio para revogar a lei, mas ele vem para cumprir, né? Então, até onde que nós, como cristãos hoje, tanto tempo depois do Senhor Jesus já haver estado aqui entre nós e cumprido a lei, e ainda mais tempo depois da lei haver sido dada ao povo judeu, como que nós devemos encarar essa questão? Nós precisamos entender o seguinte: Jesus Cristo cumpriu a lei como um todo, e nós, como cristãos, seguidores do Senhor Jesus, não precisamos mais observar a lei cerimonial e a lei civil do povo judeu, implicando para a salvação. No entanto, toda a lei moral que havia para o povo judeu, o próprio Senhor Jesus reiterou ela e ele até mesmo a intensificou. Quando nós vemos, né, o Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus, por exemplo, dizendo que a lei diz que aquele que se deitar com outra mulher comete adultério, mas que ele diz que aquele que no seu pensamento desejar outra mulher já cometeu adultério. Então a gente percebe que Jesus, ele cumpre a lei cerimonial, ele cumpre a lei civil, isso está muito claro nos evangelhos. Eu acho muito interessante quando o Evangelho de Lucas relata que o Senhor Jesus foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, que toda a lei foi cumprida desde o seu nascimento. Mateus fala muito também sobre as questões ali contemporâneas dos judeus e mostrando que tudo foi cumprido conforme a lei exigia para que Cristo pudesse de fato para que Jesus pudesse de fato ser o Cristo, né, ser o Messias. No entanto, ele cumpriu essa parte. Isso não é transmitido para nós. Nós não precisamos mais ser circuncidados. Nós não temos mais a observância dos alimentos, nós não temos mais a observância das festas que compunham o calendário judaico, que fazia parte da lei civil, nós não temos mais o aspecto jurídico da lei, o aspecto legal da lei judaica, no sentido das cerimônias, dos rituais de purificação, ritual de perdão de pecados, as festas que compunham o calendário civil, isso tudo Jesus Cristo cumpriu e não transmitiu a nós. No entanto, a lei moral continua sendo requerida, né? Em que sentido? Como que Jesus Cristo nos transmitiu isso? Resumindo toda aquela lei, todos aqueles mandamentos, todas aquelas ordenanças que haviam no Antigo Testamento, em dois grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E ele diz que quem obedece esses dois mandamentos, ele cumpre a lei. É interessante a gente ver isso. Então, primeiro ponto, Tiago, quando ele traz aqui que um cristão autêntico, ele tem a observância da lei, é o que ele fala no versículo 8, de se de fato vocês observam a lei do reino, conforme está na Escritura, como que ela está na Escritura? Ame ao próximo como a si mesmo. Ele não está dizendo aqui que nós temos que observar a lei judaica, que nós temos que observar a lei civil, que nós temos que observar a lei ritualista, da cerimônia, mas ele está dizendo a lei do reino. Qual é a lei do reino? A lei de Jesus Cristo, que também é chamada nessa porção do texto como lei da liberdade, né, como Tiago nos apresenta. E que lei é essa? É a lei moral que o Senhor Jesus deixou para nós, resumidamente, em dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que um cristão autêntico, ele observa essa lei, a lei da liberdade. Um cristão autêntico, ele cumpre os dois grandes mandamentos do Senhor Jesus: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E além disso, ele nos demonstra aqui nesse texto o fato da lei judaica de fato ser ineficaz, como é o que ele fala aqui no versículo 10, onde ele escreve: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos. Ou seja, a lei judaica ela não era eficiente, porque você podia guardar lá 99,9% da lei, mas se você tropeçasse em um ponto, todo o restante estava comprometido, né? No entanto, em Cristo a lei é eficiente. É exatamente isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 4, versículo 15, quando ele diz: porque a lei opera a ira,
porque onde não há lei, também não há transgressão. Ele não está dizendo que a lei é ruim, ele está dizendo que a lei é ineficaz, ele está dizendo que se não tivesse a lei, não teria pecado, então ela não é eficiente para a remissão de pecados, ao contrário, ela evidencia o pecado no homem, ela mostra que o homem está longe de Deus. No entanto, a lei da liberdade ou a lei do reino, como o Tiago escreve aqui nessa porção do texto que nós citamos, é a lei de Cristo que produz vida e produz vida em abundância. É aquela lei eficiente que o autor de Hebreus escreve no capítulo 10, versículo 11, dizendo: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca, jamais pode remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, o que fica muito claro aqui nesse texto, em comparação, aliado ao entendimento do restante das Escrituras, é que nós, como cristãos, não precisamos mais observar a lei ritual, não precisamos mais observar a lei civil do povo judeu. Jesus Cristo cumpriu isso e nos libertou do jugo da lei, como Paulo escreve aos Romanos, né? No entanto, nós devemos sim observar a lei da liberdade. A lei de Cristo. Que lei é essa? O resumo da lei moral do Antigo Testamento que Jesus Cristo nos transmitiu da seguinte forma: ame a Deus acima de tudo e acima de todos e ame ao próximo como você ama a ti mesmo. Fazendo isso, nós obteremos a graça de Deus. Fazendo isso, nós cumpriremos a lei. Que lei? A lei da liberdade. É importante isso, porque essa é uma característica que nos mostra, ou melhor, que mostra ao mundo que nós somos cristãos genuínos. É o que Tiago está dizendo aqui. Se vocês de fato observam a lei do reino, como está na Escritura, ao meu próximo como a si mesmo, vocês fazem o bem. E aí ele linka com o assunto anterior. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, com diferença, vocês estão cometendo pecado, estão sendo condenados pela lei como transgressores. Então, o que está sendo dito aqui nesse texto é justamente isso. Nós, como cristãos, precisamos nos atentar para a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei moral aperfeiçoada e ordenada por Senhor Jesus no grande mandamento, que nós precisamos cumprir ele, viver ele, para que tenhamos uma marca de autenticidade na nossa vida cristã. Caso contrário, é como Tiago escreve aqui no versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé no Senhor Jesus Cristo. É impossível ter fé no Senhor Jesus Cristo se nós não tivermos essas marcas de autenticidade do cristianismo na nossa vida. Não podemos tratar ninguém com diferença, não podemos também deixar de observar a lei perfeita, a lei da liberdade, né? E além disso, o conselho prático que o pastor Tiago nos traz aqui nessa porção do texto, e nós encerramos a nossa aula com a aplicação desse conceito, está no versículo 12, onde ele diz: assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Isso é muito importante, irmãos, nós recordarmos que um dia seremos julgados. A Bíblia diz que um dia todos se apresentarão diante do Cordeiro para prestar contas. E isso daí, infelizmente, tem sido distorcido no ensino contemporâneo, nos dias atuais. As pessoas têm falado e vivido como se Deus fosse um Deus de amor que nunca irá julgar o seu povo. Ele é de fato um Deus de amor, mas que julgará o seu povo em justiça no grande dia, no dia que todos nós nos apresentaremos diante do trono do Cordeiro. Por isso é importante nós vivermos e falarmos, como diz aqui o pastor Tiago, né, que nós temos falado sobre isso nas aulas anteriores. Ele dá esse conselho para a igreja: vivam e falem como pessoas não só que têm acesso à lei da liberdade, não só que gozam do privilégio de ter acesso à lei da liberdade, mas como pessoas que sabem que um dia serão julgadas também pela lei da liberdade, ou seja, que um dia prestarão contas ao Senhor, irão se apresentar diante de Deus e relatar e dar contas daquilo que foi feito, daquilo que foi vivido, daquilo que foi falado. Nós precisamos ter isso em mente. E aí ele conclui o texto aqui, essa porção, dizendo: porque o juízo não tem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se vivermos de acordo com a lei de Cristo, a lei perfeita, a lei da liberdade, certamente nós alcançaremos favor e graça da parte do nosso Deus e teremos misericórdia no dia do julgamento.
Por isso, irmão, não se preocupe em observar as leis cerimoniais e as leis civis do povo judeu. Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com a questão da circuncisão, não se preocupe com a questão das festas comemorativas do povo judaico, mas se preocupe em cumprir o grande mandamento deixado pelo Senhor Jesus, o mandamento do amor. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, na prática, nas suas ações, nas suas palavras, no seu dia a dia. E ame ao próximo como a você mesmo, da mesma forma, no jeito de falar e no jeito de se comportar, porque dessa forma nós alcançaremos favor e misericórdia da parte do nosso Deus. Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí no vídeo ou nos passe de alguma forma para tentarmos sanar no próximo vídeo. Caso contrário, semana que vem nós nos reunimos aqui para dar continuidade e ver mais uma marca da vida cristã, que traz autenticidade para a vida cristã, que são as obras. E aqui também um tema muito interessante para a gente discutir e aprender junto na semana que vem, tá ok? Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço bem grande, bem apertado aí, em nome de Jesus.